Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, o que é permitido na campanha eleitoral. E para falar sobre esse assunto, recebemos Leandro Rocha. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo à RTM, ao Fique por Dentro. É um prazer recebê-lo. Bom dia, falar com a RTM. Bom dia ao estúdio, aos sonoplastas, a todos vocês, a todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores e ao mundo. Muito obrigado pelo espaço. A gente que agradece, para falar sobre esse assunto que é muito importante. Eu queria que você começasse contando para a gente, Leandro, quais são as principais permissões estabelecidas pela legislação eleitoral para a propaganda e também para as atividades dos candidatos durante a campanha eleitoral. A partir de 1 minuto da data de hoje, do dia 16 de agosto até o dia 5 de outubro, é permitido àqueles candidatos que foram convencionados através das convenções partidárias e escolhidos ali pelos seus partidos e registrados no sistema Candex da Justiça Eleitoral, em que solicitaram os seus respectivos registros de candidaturas, fazerem campanha de rua, que é o corpo a corpo até o eleitor para conseguir o voto. Dentre as questões atinentes à legislação eleitoral, a partir de hoje é permitido você fazer a movimentação de rua, entregar o seu material de campanha, colar o seu adesivo, utilizar a sua bandeira, ter o seu número próprio, juntamente ali com o partido a qual você foi escolhido em convenção partidária, e expor as suas propostas em redes sociais, no corpo a corpo, através do material de campanha. E, dentre isso, nós temos algumas regras. Por exemplo, o limite de gastos de campanha. Eu falo da cidade de Caldas Novas, Goiás, e especificamente aqui, o candidato a vereador, ele pode gastar em sua campanha um limite até de R$113 mil. O candidato a prefeito, ele pode ter um gasto de até R$1.048.000. Você que está nos ouvindo aí e tem a dúvida em relação à sua cidade, basta que você acesse o site da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, que lá tem uma aba que fala sobre o seu município e ali o limite de gastos de campanha dos candidatos ao pleito de vereadores e prefeitos em todo o território nacional. Então, nós temos essa questão dos limites de campanha, o material também que vai... nós falamos... fazemos as colagens nos carros, nos comitês de campanha, eles também observam tanto as resoluções do TSE quanto a legislação eleitoral vigente no país. Por exemplo, o candidato, seja lá em qual cidade for do Brasil, ele pode colocar em seu comitê eleitoral de campanha uma placa, e apenas uma placa, no tamanho de até 4 metros quadrados. A partir disso, já é extrapolação daquilo que pode se fazer em campanha eleitoral. E você me pergunta, Leandro, eu tenho um comitê e fiz uma placa de até 4 metros quadrados, você está dentro do que a legislação eleitoral permite. E nos demais locais? Quero colocar uma placa minha em um local particular. Você vai poder colocar no máximo até meio metro quadrado, que é um bom tamanho. E o legislador, quando fez essa questão através de lei, ou seja, os deputados federais e senadores, eles colocaram ali, a meu sentir, uma forma de o eleitor procurar no corpo a corpo o seu candidato, e não através de outros subterfúgios. Outra questão interessante, que é a utilização das redes sociais, ao fazer a propaganda eleitoral, que não seja impulsionado, não seja paga, o candidato, ele deverá constar ali o nome dele, o mesmo que vai à urna eletrônica, com o numeral, ou seja, do partido político,
e candidato a vereador ele tem 5 números, os 2 primeiros números pertencem à agremiação partidária, os outros 3 são aqueles que são sorteados através da convenção partidária. Eu não vou dar um exemplo específico aqui para não puxar para nenhum tipo de partido. E também colocar ali em sua rede social o seu CNPJ, porque a partir do momento que o candidato solicita a Justiça Eleitoral o seu registro de candidatura, ele passa a ter um CNPJ. Ele passa a ser uma empresa até o dia 6 de outubro. E dentro dessa empresa, tudo tem de ser registrado. Então, colocando ali o seu nome, colocando o seu número, colocando o seu CNPJ, o candidato estará dentro da legislação pertinente para pedir o seu voto. E isso fica muito fácil de fazer nas redes sociais, que hoje é o canal de comunicação que mais aproxima o candidato do eleitor. Perfeito. E como os candidatos podem lidar com a propagação de fake news sobre suas campanhas? Eu falo especificamente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, pois aqui milito, fez uma parceria com a Universidade Federal de Goiás para o reconhecimento da utilização de fake news através de inteligência artificial. E a resolução do TSE, ela é muito forte em relação a essa questão. O candidato que utilizasse de inteligência artificial para uma propaganda negativa, ele pode, inclusive, perder o seu registro de candidatura. E o candidato que optar pela utilização da inteligência artificial para o bem, para expor as suas ideias, ele tem de rotular essa propaganda, colocar especificamente essa propaganda foi gerada por inteligência artificial. Ou seja, a pergunta de vocês, ela é muito pertinente e nós orientamos os candidatos a não propagarem notícias que são sabidamente falsas, não compartilhar links de sites pouco visitados, pouco conhecidos, que ficam fora da grande mídia. A própria grande mídia também, às vezes, pode publicar, ela não está isenta de publicar uma matéria que contenha conteúdo, entre aspas, fake news. O candidato, ele deve se alçar e se orientar com o seu advogado, especialista em direito eleitoral, uma área de marketing também que entenda, com um contábil que talvez seja o tripé juntamente com o candidato, e voltar-se às propostas. O eleitor, ele também tem mecanismo de reconhecimento de fake news, e eu falei especificamente aqui de Goiás, em que envolve o Tribunal Regional Eleitoral, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, que reconhece. E uma vez reconhecido que o candidato utilizou-se desse ardil para solicitar o voto, ele provavelmente, muito provavelmente, vai ter um questionamento na justiça que pode ensejar a cassação do seu registro de candidatura. E falando sobre essa questão de fake news ainda, né? Eu espero que esse ano não seja igual na última eleição, porque foi complicado, né? Acho que a gente chegou num momento que ninguém sabia mais o que era fake news, o que não era, porque era tanta fake news, tanta coisa, que as pessoas acabam ficando perdidas, né? E em relação a essa eleição, você já comentou sobre essa alteração da lei, né, o que pode acontecer, mas existe alguma mudança para as pessoas que compartilham ou para a pessoa que cria essa fake news? O que ela pode sofrer aí? O que mudou hoje, né? Porque a internet a gente sabe que essa questão de lei ainda nós temos muito a evoluir, né? Porque as pessoas acabam postando e compartilhando o que quer e muitas vezes acaba não acontecendo nada. Para essa eleição, o que já mudou? O que pode interferir para aquela pessoa que compartilha fake news? O cidadão comum, aquele que não é candidato, aquele que não convencionou, ele comete crime ao compartilhar uma notícia sabidamente falsa, comprovadamente falsa. Nós chamamos de fake news. Ele pode responder a um inquérito policial perante a delegacia de seu município, caso faça o compartilhamento
desse material sabidamente falso e, com certeza, sofrerá danos na esfera criminal. Já o candidato que o fizer, além de sofrer essa possível penalidade em relação ao crime eleitoral, que é crime eleitoral, não só crime eleitoral, é crime em si a propagação de fake news, ele também poderá perder o seu registro de candidatura. Ou seja, pode até vencer a eleição e não levar. E aproveitando o ensejo, aquele que propaga e produz matérias negativas, ele também ali contra o seu adversário, ele entra na questão também da propaganda negativa. Pode levar multas muito pesadas. E as multas na justiça eleitoral, elas começam hoje no patamar de R$ 5.000. É um recurso muito alto e tem exemplos de eleições passadas, desde quando foi implementada essa questão da legislação com multas no patamar de R$ 5.000, de pessoas que estão até hoje, que participaram de eleições passadas, pagando essas multas. E, para complementar, agora a questão da fake news, nós temos o deepfake, que é o muito falso. Seria ali um adversário tentando macular a imagem de outro, fazendo montagens, truncagens, que visivelmente vê-se que se trata de algo muito falso, e atribuindo a esse terceiro adversário algo que ele sabidamente não fez. Ou seja, além do fake news, que é de difícil identificação, eu reconheço isso, ainda a Justiça Eleitoral caminha num sentido de reconhecimento dessas notícias, nós temos agora também o deepfake, que é de mais fácil compreensão a olhos nus, né, a olho nu, daquele que está visualizando, né? Geralmente é aquela montagem, aquela truncagem que coloca o rosto da pessoa num corpo diferente e faz uma piada de mau gosto, faz uma fala deturpada daquilo que realmente foi ou realmente é. Esse se chama deepfake, que é algo que eu já tenho visto na prática de pré-candidatos e agora candidatos que a partir da meia-noite do dia de hoje já podem pedir votos, de multas aplicadas no patamar de até R$ 50.000 por produzirem material chamado deepfake contra os seus adversários. Perfeito. Queria que você explicasse, você já acabou de mencionar, mas eu queria que você explicasse mais sobre o que é propaganda negativa e o que engloba, quais os outros tipos, né, que engloba a propaganda negativa. A propaganda negativa, principalmente, é aquela que eu coloco o meu adversário numa situação vexatória, torpe. Por exemplo, eu, em vez de fazer propostas, vou em minhas redes sociais e falo do candidato adversário, além de ser uma notícia falsa, né, que nós falamos aí muito do fake news, eu falo, o candidato X aqui no município vai taxar agora todas as casas com a taxa de lixo, por exemplo, que é uma taxa que é muito instituída, mas é algo que não está no plano de governo do adversário. Isso é propaganda negativa. É quando um candidato produz um material para diminuir o seu adversário, contendo situações que não estão principalmente em seu plano de governo. Essa é o que nós chamamos de propaganda negativa, que tenta-se a todo instante atribuir ao adversário características de que ele do que ele não faz, ou do que ela não faz. Isso é a propaganda negativa. E o que enseja também as multas
no patamar aí mínimo de R$ 5.000, podendo chegar até R$ 100.000, dependendo da quantidade de publicações, atribuindo algo que alguém sequer falou que iria fazer. Essa é a propaganda negativa, é eu colocar o meu adversário em situação de que ele, em momento algum, se colocou que o faria. Leandro, eu queria que você falasse agora sobre as pesquisas eleitorais, né? A gente sabe que elas acabam, acho que mais no final, segundo turno também, acaba meio que dando uma direção assim para aquela pessoa que muitas vezes ela está indecisa e muitos acabam se utilizando disso aí como benefício também. Eu queria que você falasse sobre isso. Mudou alguma coisa? Como é que está essa questão das pesquisas e dessa divulgação das pesquisas também, que inclusive tem muita gente que até suspeita, né? Fala, essas pesquisas são compradas. Como é que está isso? Como que vai ser nessa eleição? Eu sou filho de estatístico e eu fico muito feliz de poder falar sobre pesquisa eleitoral. Meu pai assinou várias pesquisas eleitorais ao longo de sua vida, então cresci sabendo um pouco de pesquisas eleitorais. Hoje nós temos no Brasil mais de 2.000 institutos de pesquisas cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral. E para a realização de uma pesquisa eleitoral, é necessário que esse instituto esteja cadastrado, que ele exista de fato através de seu CNPJ, um local de funcionamento, com um estatístico cadastrado e um método de pesquisa geralmente aceito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e outros institutos mais, porém esse é uma regra. E os mais conhecidos, eu não vou citar o nome aqui deles, cada um tem o seu modo de colher os dados. Na minha cidade, por exemplo, que tem 100.000 habitantes e cerca de 70.000 eleitores, alguns institutos de pesquisa a nível nacional não fazem coleta de dados, pois é muito caro, é muito dispendioso fazer esse levantamento. Então, o eleitor hoje ele tem uma ferramenta dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que é um site muito bom de se navegar. Eu convido aqui a quem esteja nos ouvindo, porque a audiência aqui é uma das maiores proporcionais do mundo, que você acesse o Tribunal Superior Eleitoral e veja ali, digitando a palavra PESQL, que é um P mudo, você vai ter acesso aí no seu município se tem alguma pesquisa registrada. Ou seja, para a realização de uma pesquisa eleitoral em um município, é necessário que o contratante ali da empresa, seja ele de qual instituto for, cadastrar previamente no sistema PESQL a pesquisa que será feita. Então, tem todo um regramento dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que, através de uma resolução, fala como deve ser ali as pesquisas eleitorais. Então, os mecanismos de dúvida das pesquisas, quais são? Nós temos o eleitorado no Brasil maior feminino. Então, se alguma pesquisa está ouvindo no seu município o eleitorado maior masculino, já é um indício de que essa pesquisa pode estar sendo manipulada. Outra questão é a divisão dos jovens, das pessoas com média idade e as pessoas com mais idade. Isso também reflete no resultado de uma pesquisa eleitoral. Então, a todo cidadão que tiver dúvida e que esteja me ouvindo agora em seu município, acesse o sistema PESQL dentro do TSE, digite o seu município e lá estará contendo os dados específicos de um instituto que está previamente registrado e lá estará todas as marcações de como será feita a pesquisa. Inclusive, a sociedade pode acompanhar a pesquisa, pois eles avisam previamente onde será ouvido,
em quais bairros. E esse é o formato que o cidadão comum tem para inibir a pesquisa falsa, né? A possibilidade da pesquisa falsa. Eu, previamente, acredito em todos os institutos de pesquisa até que se prove o contrário, porque se trata de estatísticos. Mas, ao passo de que onde tem um ser humano é possível que haja algo errado e algo de ruim, oriento as pessoas que têm dúvidas sobre a pesquisa de que se realmente esse instituto existe, se ele fez pesquisas anteriormente naquela região, se ele faz pesquisas periódicas, tanto para empresas quanto para a época eleitoral, pois os institutos de pesquisa, eles trabalham o ano todo, eles não ficam tão somente ali na época de eleição. Então, esses institutos de pesquisa mais conhecidos são institutos que têm uma confiabilidade maior, pois eles vão a campo com mais material, com um material humano maior e com a perspectiva de fazer a colheita de dados que seja realmente a realidade dentro daquilo que o município, dentro daquilo que o Estado possa entregar para o eleitor. E o que eu disse antes, um parâmetro é a proporção de mulheres, hoje, ela está em torno de 52 para 48 entre os homens, porque nós temos mais mulheres eleitoras do que homens. Esse é um dado específico que, se você, eleitor, viu lá dentro do sistema que não está dentro desse parâmetro, é um dado que pode estar mostrando que essa pesquisa pode estar sendo manipulada. Entendi. Queria que você falasse um pouquinho agora. Qual é a postura que os líderes religiosos devem adotar ao abordar questões eleitorais dentro da igreja e quais práticas são proibidas pela legislação eleitoral neste contexto? Quero agradecer muito a pergunta, ela é muito pertinente. Eu palestrei deveras vezes na pré-campanha para líderes religiosos a respeito do tema. Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral, e eu falo muito dele porque ele é o guardião da palavra final sobre a legislação eleitoral. Ele decidiu, por maioria, que não existe no Brasil o abuso do poder religioso. Todavia, após essa decisão, foi levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral que, em determinados momentos, alguns e poucos líderes religiosos estariam, muitas vezes, tendo um comportamento fora digamos, do padrão, diga-se do padrão, ali juntamente com toda a igreja. E o que seria? Vou falar bem específico. É, é aquele líder religioso que sobe até ali o altar e apresenta um candidato e indica esse candidato ou candidata e diz: olha, eu voto nele e vocês, meus irmãos em Cristo, também votem também, me acompanhem. Isso é hoje considerado para o Tribunal Superior Eleitoral o abuso do poder religioso, podendo esse líder religioso, juntamente com esse candidato, sofrer as penalidades da lei. O candidato perdendo seu registro de candidatura e aquele que o fez nesse sentido dentro do templo religioso sofrer aí uma multa e podendo até ter ali os seus direitos políticos suspensos por um período. Então, qual que seria a melhor tática, digo assim, para os líderes religiosos? A casa de Deus é um local que nós recebemos a todos ali que buscam, não é proibido entrar ali. Então, um candidato ou uma candidata, prefeito, vereador, foi até esse templo religioso ou foi a esse local que está sendo ministrado, pode ser até mesmo uma célula, que ele seja recebido como outra pessoa qualquer e não há dificuldade da menção, né?
quero agradecer aqui a presença do pré-candidato X e não mais do que isso, né? Evitar convidá-lo ali à frente, fazer ali um pedido explícito de voto. Isso aí realmente pode ser caracterizado com o que nós chamamos no direito do abuso do poder religioso. Leandro, a gente abre espaço para você divulgar suas redes, os seus contatos. Eu quero agradecer mais uma vez e posso falar aqui meu WhatsApp, meu Instagram, Pode. né? Meu WhatsApp é 64 92 44 89 53. Repetindo, 64, que é o DDD, 92 44 89 53. E minha rede no Instagram é muito fácil. Leandro ROCH4. Leandro Rocha. No final, em vez de você colocar o A, você vai colocar um 4. Leandro ROCH4. E lá nós temos um material muito interessante sobre legislação eleitoral e nós tiramos dúvidas das pessoas de uma forma simples, gratuita, para que todos nós façamos aí um período eleitoral dentro da legislação eleitoral, que o eleitor seja munido aí de informações verídicas e possa escolher de forma democrática o seu candidato para que depois também esse candidato ou essa candidata sendo eleitos possa ser cobrados dentro daquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral. E o tema de hoje, falamos sobre o que é permitido na campanha eleitoral e conversamos com o Leandro Rocha, advogado especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, Leandro, por sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. E estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima e muito necessária. Um forte abraço para todos. Amanhã, sabadão, eu volto às 3 da madrugada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.